Eu sei que o relógio já acabou. Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu quero mostrar pra vocês como é que se faz a modelagem e a costura de um vestido chemiser como esse, igual da Wandinha. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e vamos lá. Ai, tá bom, o cabelo não é igual também, né? Vamos começar a nossa modelagem esquadrando uma linha na horizontal e outra na vertical. Essa linha da vertical, vamos deixar ela bem comprida para que a gente possa fazer o comprimento total do nosso vestido. Não vou me preocupar ainda com a medida, vou colocar essa medida depois. Para fazer o decote, nessa mesma linha de cima para baixo, vou marcar 0,8 centímetros. E na linha da horizontal, da esquerda para a direita, irei marcar 1/6 do meu pescoço mais meio centímetro. E vou desenhar assim o meu decote. Na linha de cima, novamente, da esquerda para a direita, irei marcar metade das minhas costas. E vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Nessa linha, vou fazer a caída de ombro, que será de 4 centímetros. E vou ligar no meu pescoço, formando assim o ombro. Nessa mesma linha, novamente, irei marcar 1/4 da circunferência do meu busto. E vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Com a régua posicionada lá no final do meu ombro e em diagonal, irei usar metade das minhas costas mais 2 centímetros, encontrando assim a linha de altura da minha cava. Vou esquadrar essa linha de apoio até chegar ao meio do corpo. Para desenhar a cava, do ombro até a linha de altura de cava, mais ou menos na metade, farei reto. E depois eu vou ligar até a linha da lateral, formando uma curva. Na linha vertical de cima para baixo, irei marcar agora a altura do meu ombro até a minha cintura, menos 2 centímetros. E vou esquadrar uma linha de apoio, assim na horizontal. Nessa linha, irei marcar 1/4 da minha cintura, mais 3 centímetros para uma pence. Vou ligar no final da minha cava com uma linha reta. Dessa linha da cintura para baixo, irei marcar a altura da minha cintura até o meu quadril e também vou esquadrar uma linha de apoio. Nessa linha, irei marcar 1/4 do meu quadril, mais meio centímetro para uma folga e vou arredondar o formato, formando assim a lateral do meu quadril. Dessa mesma linha de cintura para baixo, irei marcar a altura da cintura até o joelho e vou esquadrar uma linha de apoio. Então, esse será o comprimento do meu vestido. Como eu quero ele evasê, irei marcar aqui embaixo 1/4 do meu quadril, mais 3 centímetros. E vou ligar em linha reta inclinada até a lateral do meu quadril. Vou completar a parte de baixo do desenho do vestido. Voltando na linha da cintura, vou encontrar a metade dessa linha para posicionar uma pence. Vou esquadrar uma linha de apoio para baixo e uma linha de apoio que chegue até a minha linha de altura de cava. Para desenhar a pence, irei marcar 1,5 cm para cada lado e 14 centímetros no comprimento. Para desenhar o restante do recorte, vou aprofundar um pouco mais a linha do meio da pence até a minha barra. E essa região de cima, eu irei precisar da medida do ombro. Vou fazer a parte da frente primeiro. Para a parte da frente, começo esquadrando uma linha na horizontal e uma linha na vertical.
Irei usar a mesma altura de cava que eu tirei lá da medida das costas. Vou esquadrar uma linha de apoio para o outro lado. E para desenhar o decote, vou medir o decote das costas e passar para o meu molde da frente. A profundidade será 1/6 do meu pescoço mais 2,5 e vou desenhar o decote da frente. A partir desse ponto do pescoço, vou marcar 3 centímetros e esquadrar uma linha para baixo. Essa linha irá posicionar as minhas pences da frente. Vou medir a caída do ombro das costas, que foi 4 centímetros, e passar de cima para baixo para essa linha que eu acabei de desenhar. E vou esquadrar uma linha de apoio na horizontal. Vou medir o meu ombro das costas e passar essa medida para o meu ombro da frente, a partir do meu decote, e lembrando que essa medida não pode descer abaixo dessa linha de referência e nem ficar acima. Desenhei assim um ombro falso. Daquele cruzamento da linha de pence na horizontal, irei marcar a profundidade da minha pence de acordo com o meu tamanho. E vou desenhar agora a pence formando assim um desenho de triângulo. Vou precisar fechar essa pence, então vamos dobrar o nosso papel. Cuidado para não amassar demais e o biquinho da pence não ir além do final do desenho. Com a pence fechada, perceba que o seu ombro ficou menor do que deveria, então vamos redesenhar esse ombro. Segure o papel dobrado. Posicione sua régua lá no início do decote e passando pelo finalzinho do ombro falso e desenhe novamente o ombro para que ele fique com a mesma medida do ombro das costas. Não se preocupe que agora o ombro ficará com a pontinha para baixo da linha tracejada de referência. Aproveite e já carretilhe esse ponto onde tem papel dobrado. Assim você terá o desenho do biquinho da pence. Com o papel aberto, vamos pegar essa medida do meu 1/4 do meu busto e passar para a linha de cava agora da linha da frente. Vou esquadrar uma linha de apoio para baixo e para cima. No encontro desta linha que eu acabei de desenhar para baixo, vou marcar 2 centímetros. Vou medir do decote até essa linha da lateral, encontrar a metade e esquadrar uma linha de apoio para baixo. Essa linha irá me ajudar a posicionar o formato da cava. Da linha de altura de cava para cima, subo 3 centímetros e saio em direção à lateral também 3 centímetros. Vou encontrar um ponto. E para desenhar, é só ligar o ombro neste ponto e naqueles 2 centímetros. Vou deixar a linha de centro um pouco mais comprida. E nessa linha de cima para baixo, irei marcar a altura do meu ombro até a minha cintura e esquadrar uma linha de apoio que chegue até a lateral. Nessa linha, irei marcar 1/4 da cintura mais 2 centímetros para uma pence. Vou ligar no final da minha cava com linha reta, formando a lateral do corpo. Na linha de centro da cintura para baixo, irei marcar da cintura até o meu quadril e vou esquadrar uma linha de apoio. Nessa linha, irei marcar 1/4 do meu quadril mais meio centímetro de folga, que é a mesma medida que eu usei nas costas. Vou desenhar assim a lateral do corpo. E vou medir da cintura até o joelho, formando assim o comprimento do meu vestido. Vou esquadrar uma linha de apoio. E nessa linha irei marcar a mesma medida que eu usei da barra nas costas, que foi 1/4 do meu quadril mais 3,5 para um evasê. E vou ligar com linha reta inclinada aqui na lateral do corpo. E vou finalizar o desenho da minha barra.
Vou posicionar agora a minha pence de cintura, então eu vou esticar um pouco mais aquela linha que está descendo reto da pence do meu busto, e na linha de cintura irei marcar 1 centímetro para cada lado. Do final da minha pence de busto, vou descer 3 centímetros. Vou desenhar a parte de cima da pence, e da cintura para baixo vou descer 12 centímetros para profundidade, e vou terminar o desenho dessa pence. Para o meu transpasse, para fazer os botões, vou marcar mais 5 centímetros a partir da linha do centro. Embaixo vou marcar os mesmos 5 centímetros e ligar com linha reta. Então, este será o espaço destinado aos botões. As pences serão eliminadas no meu recorte. Para finalizar, irei medir o ombro da frente e passar essa medida para o ombro das costas. Assim eu posiciono o recorte na mesma posição e vou ligar o ombro no finalzinho ali da minha pence. Essa pence eu também vou descartar no recorte. Para fazer a manga, eu já vou desenhar com um formato maior para que ela tenha franzido. Vou começar esquadrando uma linha na horizontal e outra na vertical. Na linha vertical, irei marcar o comprimento total do meu braço. Vou esquadrar uma linha de apoio para o outro lado. Na linha horizontal, irei marcar metade das minhas costas mais 10 centímetros. E vou esquadrar fechando assim um retângulo. Nessa linha, de cima para baixo, irei marcar 1/10 do meu busto mais 2 centímetros e ligar lá no início do meu desenho. Essa linha em diagonal, vou medir e dividir ela em 3 partes iguais. Na primeira parte, irei subir inclinado 1 centímetro e na segunda, só meio. E vou desenhar assim a curvatura. Embaixo, da esquerda para a direita, vou marcar metade do pulso mais 2 centímetros e ligar no final da curvatura e desenhar a parte de baixo também da minha manga. Para desenhar o punho, vou começar esquadrando uma linha na horizontal e outra na vertical. De cima para baixo, vou marcar 7 centímetros. E na linha da horizontal, metade do meu pulso. Vou fechar assim um retângulo com linhas de apoio esquadradas. Como eu não quero um punho reto, vou esticar essa linha um pouco mais, com mais 2 centímetros de comprimento, e desenhar formando assim uma linha inclinada aqui na lateral do meu punho. A parte de baixo continua reta. Vou agora desenhar a gola e o colarinho. Vou começar esquadrando uma linha de apoio na horizontal e uma linha na vertical. Nessa linha, da minha direita para a esquerda, irei marcar metade do meu pescoço. Vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. E na linha vertical de cima para baixo, irei marcar 8 centímetros. Vou fechar assim um retângulo também com linha apoiada esquadrada. Nesse ponto, vou deixar essa linha mais comprida em 2,5 centímetros. De cima para baixo, na linha de centro, vou descer agora 4 centímetros e esquadrar uma linha de apoio. Essa linha não vai passar da linha da lateral. De cima para baixo, irei marcar agora 1,5 centímetros. E vou esquadrar uma linha de apoio. Dessa vez, ela vai avançar a partir da linha da lateral
mais 2,5 centímetros. Então, desse ponto para fora, mais 2,5. E vou fechar esse pontinho aqui também com linha de apoio. A partir da linha dos 4 centímetros, vou marcar 3,2 e vou traçar uma linha de apoio. Essa linha não precisa ser comprida. Na parte de cima, irei marcar 1/4 do meu pescoço e esquadrar uma linha de apoio para baixo. Terei, então, a linha dos 3,2 reto até esse ponto, a linha dos 4 centímetros também reta e a linha de cima. Desse ponto, em direção ao centro, vou marcar 2 centímetros e vou ligar esses 2 centímetros curvado naquela parte reta dos 3,2. E aqui é retinho também. Desse ponto para cima, vou subir meio e vou ligar levemente arredondado aqui. Desse ponto de cima, em direção ao centro, então vou para dentro e para baixo, meio centímetro. Vou encontrar um ponto e vou ligar reto. E esse pontinho eu irei ligar naquela linha dos 4 centímetros, passando pelo cruzamento aqui da lateral. Então, vou desenhar aqui e aproximar um pouco o molde para você ver. Vai ter ficado dessa forma. Para fazer a gola, vou avançar um pouco mais essa linha. E aqui eu vou avançar 2,5, mas vocês podem avançar um pouco mais se vocês quiserem mais bicuda. E vou ligar aqui nesse encontro da lateral, aqui de baixo. Vou deixar ela bem mais comprida, formando a ponta da gola que eu quero. E vou ligar naquela parte reta aqui de cima. Para carretilhar os moldes, eu coloco o papel dobrado na linha de centro e carretilho todas as costas. E eu vou colocar margens de costura de 1 centímetro em toda a volta. As costas vai ter ficado dessa forma. A lateral das costas também vou carretilhar, lembrando que eu estou carretilhando sem as pences. E eu vou colocar margens de costura de 1 centímetro em toda a volta, incluindo a barra. Na frente vou fazer a mesma coisa, só que sem papel dobrado, descontando as minhas pences. E eu vou colocar margens de costura de 1 centímetro em toda a volta. Nesse trecho do decote eu deixo um pouquinho mais, só para ter um acréscimo para facilitar. A lateral, carretilho também da mesma forma e coloco margens de costura de 1 centímetro em toda a volta. A manga eu carretilho dobrado, vai ter ficado assim, também com margens de 1. O punho também carretilho dobrado. E também vai ter assim margens de 1 centímetro em toda a volta. Para a gola, eu carretilho dobrado aqui no centro, só o formato da gola, margens de 1 centímetro. E para o pé de gola, a mesma coisa, com papel dobrado e margens de 1 centímetro. De moldes, eu terei o meio das costas, a lateral das costas, o meio da frente, a lateral da frente, a manga, o punho, a gola e o colarinho. Na costura, eu começo primeiramente entretelando a minha gola. Nesse caso, a minha entretela tem o mesmo tamanho da minha gola. Depois de entretelado, eu coloco uma gola sobre a outra, direito sobre o direito, e costuro as laterais e a parte de cima. Não há necessidade de entretelar as duas partes. Depois de costurado, é só cortar a pontinha, desvirar, lembrando de colocar a tesoura bem na pontinha para que o biquinho fique bem certo. Depois de desvirado, eu passo o ferro para assentar as costuras e faço um pesponto em toda a volta. Ficou assim. Vou guardar para usar mais tarde. O punho eu também entretelei um lado, vou dobrar a parte da entretela 1 centímetro e costurar aqui um pé de máquina. Depois de costurado, vou sobrepor em cima de uma parte de punho sem entretela. Vou costurar as laterais e a parte de cima, lembrando que aqui embaixo vai ter 1 centímetro a mais mesmo.
Depois é só cortar as pontinhas, desvirar e passar ferro. Não esqueça de fazer o punho do outro lado. Para o pé de gola ou colarinho, vou colocar uma entretela com 1 centímetro a menos na parte de baixo. Depois de colado, eu vou dobrar essa pontinha 1 centímetro, lembrando de não perder a curvatura e costurar com o pé de máquina. Vai ter ficado dessa forma. Vou pegar um pé de gola sem entretela, posicionar a gola com a parte sem entretela para baixo, unindo o centro com o centro e a parte com entretela por cima. E vou costurar do meio para as pontas. Lembra de encaixar bonitinho aqui a lateral e vai ter uma sobrinha de 1 centímetro mesmo na pontinha. Vai ter ficado dessa forma. Ó, aqui embaixo vai ter 1 centímetro de folga. É só desvirar e guardar para usar depois. Vou entretelar agora a vista do meu vestido, onde irão os botões. É só colar a entretela, depois dobrar 1 centímetro, dobrar 2,5 e passar uma costura na beiradinha. Ficou dessa forma e agora é só ligar, né, juntar a lateral do corpo da frente com o meio do corpo da frente. Fechei assim com reta e overlock. Faça isso do outro lado também. Nas costas é só ligar com o recorte, então feche com reta e overlock dos dois lados. Com as costas prontas, é só unir os ombros. Depois que o ombro estiver unido, vamos colocar esse colarinho de fora para dentro. Não se preocupe que essa ponta ficou um pouquinho maior. Isso vai ajudar no desvirar. Depois que eu costurar toda a volta, é só colocar essas pontinhas para dentro do colarinho e rebater bem na beiradinha, toda a volta. Ficou assim. Vamos preparar a manga. Pelo avesso, vou pegar um recorte de tecido de 10 por 15, posicionar na parte das costas da minha manga, deixo aqui uns 3 centímetros e vou desenhar uma linha aqui com 10. Vou costurar em volta. Depois que eu costurei, eu vou cortar e quando chegar na pontinha, eu corto também perto da costura. Vou pegar o tecido e desvirar e puxar aquele tecido da minha carcela, que é aquele retalho de tecido, para frente da minha manga. Vamos dar acabamento nesse recorte. Então, eu vou dobrar essa parte aqui para dentro da carcela. Vou dobrar a bordinha 1 centímetro e dobrar por cima da primeira costura. Vou colocar alguns alfinetes para facilitar e vou costurar na beiradinha formando um L. Então, eu vou costurar por aqui e aqui. Depois de costurado, ficou assim, ó, um Lzinho. Vou dar acabamento do outro lado. Acerte bem essa sobra de tecido aqui em cima. Vou abrir a minha carcela, dobrar a minha costura para dentro dela. Vou dobrar também a beiradinha 1 centímetro e tombar por cima daquela costurinha que eu fiz do outro lado, escondendo assim aquela pontinha. Vou colocar alfinetinhos para ajudar. E nessa parte aqui de cima, eu vou dobrar a pontinha também. E vou costurar prendendo na manga. Costura lateral, em volta e aqui em cima no Lzinho também. Ficou assim. Vamos agora passar uma costura na cabeça da manga. Depois de costurado, eu vou puxar a linha. Então, não dê retrocesso, porque assim facilita. Puxando, eu vou franzir. Lembre de pegar a parte do vestido, medir as cavas e ter a mesma medida aqui na cabeça da manga. Vamos pegar o vestido,
posicionar aqui as cavas abertas e a minha manga por cima, direito com direito, e vou costurar fechando aqui essa manga com a minha cava. Lembre de costurar com reta e overlock. Depois que a manga for colocada, vamos fechar as laterais. Case direitinho aqui a parte de baixo e feche com reta e overlock. Com a manga lateral fechada, vamos colocar o punho. Vou dobrar aqui direitinho, lembrando que eu posicionei a manga com a abertura virada para a parte de trás do corpo. E eu vou conferir com o meu punho, ela deve ter ficado maior. Essa parte maior vai ser uma preguinha que eu vou deixar aqui perto da carcela, perto da aberturinha. E vamos colocar o nosso punho de dentro para fora, de toda a volta. Depois que o punho for colocado, é só desvirar e dobrar a pontinha para dentro do punho, igual nós fizemos com o colarinho. E vamos rebater bem na beiradinha toda a volta. Vai ter ficado dessa forma. Agora é só fazer a barra. Eu vou fazer uma barra de 2 viras, dobro o meio e depois outro meio. A barra ficou assim, bem fininha. Vamos agora colocar botões, desde o colarinho até lá embaixo. Então, eu coloquei botões na frente e botões aqui no punho. A diferença é que eu coloco o botão no punho com ele dobrado, lá naquela pontinha que eu deixei bicuda. Ficou assim, com todos os botões. E está pronto o seu vestido Wandinha Adams. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!